Os Escolhidos, capítulo 52. As festas anuais. O povo de Israel estava rodeado de tribos violentas e guerreiras, ansiosas para se apoderar de suas terras. No entanto, 3 vezes ao ano, todas as pessoas que tivessem condições de viajar deveriam deixar suas casas e ir ao lugar onde era realizada a assembleia, próximo ao centro do país. O que poderia impedir que essas casas desprotegidas fossem atacadas pelos inimigos e destruídas pelo fogo e pela espada? O que evitaria uma invasão que poderia levar Israel ao cativeiro? Deus prometeu ser o protetor de seu povo. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Êxodo 34, versículo 24. A primeira festa, a Páscoa, era comemorada no mês de Abibe, o primeiro mês do ano judaico, que corresponde ao fim do mês de março e início de abril. O frio do inverno tinha passado, a temporada de chuva acabado e toda a natureza se alegrava com o frescor e a beleza da primavera. O pasto verde cobria as colinas e os vales e as flores silvestres enfeitavam os campos. A lua já quase cheia tornava as noites bastante agradáveis. Por toda a terra, grupos de viajantes seguiam rumo a Jerusalém. Pastores, criadores de gado, pescadores do mar da Galileia, fazendeiros e filhos dos profetas das escolas sagradas, todos se dirigiam para o lugar onde a presença de Deus era revelada. Muitos iam a pé. As caravanas se tornavam muito grandes até chegarem à Cidade Santa. A alegria da natureza despertava o louvor no coração de Israel. O povo cantava lindos salmos hebraicos que exaltavam a glória e a majestade de Jeová. Ao som das trombetas e dos símbolos, erguiam-se centenas de vozes em ações de graça, formando um grande coral. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Ao olharem ao redor e verem as colinas onde os pagãos haviam muito tempo oferecido seus sacrifícios, os filhos de Israel cantavam. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 1 e 2. Quando alcançavam o topo das colinas e contemplavam a cidade santa, olhavam com reverente temor para a multidão de adoradores que se dirigia para o templo. Ao ouvirem as trombetas dos levitas anunciando o início do culto sagrado, eles se inspiravam naquele momento e cantavam. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e majestoso é a alegria de toda a terra. Como as alturas de Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Salmo 48, versículo 1 e 2. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Salmo 118, versículo 19. Todas as casas de Jerusalém ficavam de portas abertas para receber os viajantes e a hospedagem era oferecida gratuitamente. Como não havia acomodações para todos, muitos armavam suas barracas onde tivesse algum espaço na cidade e nas colinas ao redor. A Páscoa era festejada no 14º dia do mês à tarde. As cerimônias solenes e impressionantes comemoravam a libertação do cativeiro no Egito e apontavam para o sacrifício futuro que libertaria da escravidão do pecado. Quando o Salvador deu sua vida no Calvário, o significado da Páscoa foi cumprido e teve início a celebração da Ceia do Senhor, como um memorial do mesmo acontecimento que até aquele momento era simbolizado pela Páscoa. O significado das festas. Logo após a Páscoa, começava os 7 dias de comemoração da festa dos pães asmos. As primícias, ou seja, os primeiros frutos da colheita do ano,
eram apresentados ao Senhor no segundo dia da festa. O sacerdote agitava um feixe de cereal diante do altar de Deus, em reconhecimento de que tudo pertencia a ele. A colheita não poderia ser feita até que essa cerimônia fosse realizada. 50 dias depois de oferecer os primeiros frutos, ocorria o Pentecostes, a festa da ceifa. Como uma expressão de gratidão pelo grão, 2 pães assados com fermento eram apresentados a Deus. O Pentecoste era comemorado por apenas um dia. No 7º mês era comemorada a festa dos tabernáculos ou da colheita. Com essa festa, o povo reconhecia as ricas bênçãos de Deus derramadas sobre os frutos do pomar, das oliveiras e das vinhas. Essa era a última grande festa do ano que reunia todo o povo. A colheita estava nos celeiros, os frutos, o azeite e o vinho estavam armazenados e o povo então trazia ofertas de gratidão a Deus. Essa festa era uma ocasião de grande felicidade. Acontecia justamente após o grande dia da expiação, quando o povo tinha a certeza de que seus pecados estavam perdoados. Em paz com Deus, com a colheita terminada e tranquilos porque os trabalhos do novo ano ainda não tinham começado, o povo podia dedicar todo o tempo às festividades sagradas e alegres do momento. Todas as famílias deveriam fazer o máximo possível para participar das celebrações e hospedar com alegria os servos, os levitas, os estrangeiros e os pobres. Assim como a Páscoa, a festa dos tabernáculos comemorava acontecimentos passados. Como lembrança de sua peregrinação no deserto, o povo deveria deixar suas casas e se abrigar em cabanas ou caramanchões cobertos com folhagens das tamareiras, galhos frondosos e salgueiros. Levíticos 23, 40. Nessas reuniões anuais, o coração de idosos e jovens era motivado no serviço de Deus. Ao mesmo tempo em que pessoas de diferentes lugares do país se encontravam ali, os laços que os uniam a Deus e uns aos outros eram fortalecidos. Assim como Israel comemorava o livramento realizado por Deus em favor de seus antepassados e como ele miraculosamente os tinha preservado durante suas viagens depois que saíram do Egito, devemos também recordar com gratidão os meios que ele providenciou para nos tirar das trevas para a preciosa luz de sua graça e verdade. Aqueles que moravam distante do tabernáculo passavam mais de um mês por ano viajando para assistir às festas anuais. Esse exemplo de devoção deveria nos ajudar a compreender a importância do culto religioso, a necessidade de colocar nossos interesses seculares e egoístas abaixo daqueles que são espirituais e eternos. Perdemos muito quando deixamos de nos reunir e animar uns aos outros no serviço de Deus. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai e dependemos uns dos outros para sermos felizes. Quando cultivadas de forma correta, as nossas afinidades sociais nos unem em simpatia e compaixão para com outras pessoas e nos trazem felicidade. A festa dos tabernáculos aponta não somente para a peregrinação do deserto, mas para o futuro. O grande dia da colheita final. O Senhor enviará seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para ser lançado no fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Nesse tempo, os ímpios serão destruídos. Eles serão como se nunca tivessem existido. Obadias 16. Todas as vozes se unirão em alegre louvor a Deus no universo inteiro. Quando aqueles que foram resgatados pelo Senhor estiverem reunidos em segurança na Canaã celestial, libertos para sempre da escravidão do pecado, eles exultarão com alegria indizível e gloriosa. 1 Pedro 1, verso 8. Então, a grande obra de Cristo estará terminada, e os pecados eliminados para sempre, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cânticos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça, e a tristeza e o suspiro fugirão.
Isaías 35, verso 10. O fim do capítulo 52.